Bom, pessoal, obrigado aí pelo seminário. Para quem puder, gostaria que abrissem câmeras, né? Para eu, Léo e vocês, e também o apresentador não dormissem, para ficar mais animada a apresentação, tá? Sim, eu Hoje não nós enxergo temos... vocês, mas não vou dormir. Tá bom, então, obrigado. Pessoal, hoje nós temos o Ricardo. O Ricardo, muita gente, muito de vocês conhecem, né? Que ele já fez pós-doutorado no CAP, dentro do LAC, aquela época, hoje é COPEDT. Sim, Ricardo, antes de apresentar você, agradeço demais a sua participação. Obrigado, Léo, por sugerir seu nome e obrigado por aceitar o convite para compartilhar suas atividades com a gente. Pessoal, o Ricardo, né? Ele fez bacharelado em Física, né? E Comunicação Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Ele fez doutorado e mestrado também pela Universidade do Estado de Ponta Grossa em ciências, especialmente na área de concentração de física, e também passou um período de doutorado sanduíche em Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, na Espanha. Tá? Ele tem especialização em mídias políticas e atores sociais. Ele, como falei, ele fez pós-doutorado com a gente no CAP, no COPEDT, hoje, que é antigo LAC, e hoje ele é bolsista de pós-doc, né, um programa de pós-doutorado na Unifesp, no programa de pós-graduação em computação. Hoje ele vai falar sobre revisão sistemática de literatura, que é muito importante para quem está fazendo mestrado e doutorado, na área, no tópico de aprendizado de máquina para previsão de enxurradas e secas, que é um tema muito relevante para nós, para as nossas missões. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e passo a palavra para você. tá? Muito obrigado aí, PJ. Obrigado também ao Leonardo pelo convite. É um prazer estar com vocês apresentando aí esse trabalho. Na verdade, são dois trabalhos que Leonardo e eu fizemos, aí encabeçamos. Leonardo que começou. Eu acho que aqui lá, tu já dispenso a apresentação, né, que o PJ já falou. Acho que eu peguei do currículo um pouco atrasado. Eu estava no pós-doc lá no tempo da pandemia na Unifesp. Só que agora eu estou no Semadem e o Leonardo é o meu supervisor. A gente está num projeto que é aperfeiçoamento e expansão do indicador de risco de seca para o Brasil. Então, quando eu comecei esse projeto com o Leonardo, então nós resolvemos, para iniciarmos esse trabalho de secas, fazer uma revisão sistemática de literatura. Ele já tinha iniciado um para flash floods, enxurradas, né? Traduzindo, seria é, alagamento rápido, digamos assim, e o meu projeto era para secas, e resolvemos então iniciarmos concomitantemente também um trabalho de revisão sistemática de literatura em secas para ver qual que seria o atual estado de pesquisa em secas e aprendizado de máquina, machine learning, nessa área. Então, com isso, começamos duas revisões sistemáticas de literatura no ano passado e agora terminamos uma série de coautores e já colocamos para tratão publicação, né? Já colocamos, já terminamos, nossa visão ainda não foi publicado, quer dizer, foi submetido, e esse trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês são alguns resultados. Mais do que os resultados, eu vou falar um pouco sobre o que é a revisão sistemática de literatura, porque é importante para o aluno de pós-graduação, porque às vezes está começando um trabalho, não sabe que caminho seguir, quais são as lacunas da literatura, de que ponto partir, e a revisão sistemática de literatura, por ser um método rigoroso, ele vai fornecer assim algumas umas dicas de trabalhos futuros. Então é importante para todo aluno, por mais que não publique uma revisão, mas fazer uma revisão sistemática de literatura, porque ele vai fornecer boas pistas e boas dicas para qual será o encaminhamento do seu trabalho. Tá? Então, o primeiro objetivo, né, dessa apresentação é apresentar o resultado da revisão sistemática de literatura, conduzida sobre Machine Learning para a previsão de enxurradas, sobre a metodologia Prisma 2020, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é o título do trabalho, é Machine Learning Based Hydrological Models for Flash Floods, a Sistemática de Literature Review, onde o Leonardo Santos é o primeiro autor, e existem outros autores, eu sou o coautor também, tem muitos autores que são alunos do INPE, tem outros que são do Semadem, tem também alunos, professores da
Unesp que ajudaram a concretizar esse trabalho, essa revisão. A outra revisão sistemática de literatura foi voltada a secas, que é o objetivo 2 desse trabalho, que é apresentar alguns resultados dessa revisão sistemática de literatura conduzida sobre machine learning para previsão de secas, também sobre essa metodologia Prisma 2020, que é Forecasting Draw Using Machine Learning, a Systematic Literature Review, onde eu sou o primeiro autor. Leonardo também ajudou a encabeçar e fizemos todo o processo, o procedimento. Tem também pesquisadores do INPE, pesquisadores do CEMADEM e da Unesp também, que ajudaram a conduzir essa revisão sistemática. Seguindo, o que é uma revisão sistemática de literatura? Alguns já conhecem, não sei se todos conhecem aí nas salas, estão familiarizados, mas a revisão sistemática de literatura, ela é um método rigoroso e transparente, somente transparente para identificar, avaliar, sintetizar evidências científicas disponíveis sobre uma determinada questão. Então, qualquer pesquisador de qualquer área, embora ela tenha começado com pesquisas mais voltadas para pesquisas clínicas, desculpe, ela pode ser utilizada em qualquer área, onde você vai identificar uma série de estudos sobre uma questão, você vai avaliar esses estudos, vai sintetizar de forma estatística. Isso vai garantir uma reprodutibilidade nos resultados. Ou Ricardo, seja, oi? desculpe interromper, esqueci de perguntar o mais importante. A gente Sim. está gravando para disponibilizar no YouTube. Você tem Ah, alguma... sim. Tudo bem? Não, não, tudo bem. Ah, tá. Você avisou no Já e-mail avisei, dele. então tá. Desculpem, Sim, obrigado. ok. Então, qualquer pesquisador que se deparar com uma revisão sistemática de literatura, que seguiu todos os protocolos, ele vai conseguir reproduzir e, teoricamente, ele vai ter que chegar, vai conseguir chegar nos mesmos resultados, né? Porque com esse protocolo, essa metodologia, você vai conseguir minimizar os vieses, porque você vai seguir um passo a passo, que vai ajudar a você reproduzir, né, tudo que foi feito, todas as estatísticas, todo o estudo, e reduzir os seus vieses científicos, reduzir o seu enviesamento, né, o bias. E ele é fundamental, então, para você ajudar a tomar decisões para que rumo você vai tomar na sua pesquisa. Você vai inventar a roda, por exemplo, vai pesquisar o que já está sendo feito, o que já foi batido, o que já foi... e vai te ajudar a identificar qual problema que você pode atacar, qual o problema o que precisa ser, o que necessita ser pesquisado, o que necessita ser estudado, quais são as lacunas da pesquisa. Então, por que realizar uma revisão sistemática de literatura? Ele vai identificar lacunas nessa literatura, seja você um pesquisador ou um estudante de pós-graduação, que vai se deparar com um problema novo, né? Geralmente, principalmente um aluno de mestrado, né, que está começando com um problema novo, seja um problema ambiental, no caso ele estuda da computação, machine learning, mas vai entrar em um problema ambiental, ele não sabe quais são as lacunas existentes, né, secas, hidrologia ou o que for. Então, ele vai conseguir identificar lacunas, então ele vai poder atacar um problema novo nessa área. Com isso, ele vai conseguir sintetizar o conhecimento já existente, o que outros autores já estudaram, outros autores já concluíram. Ele vai conseguir fazer isso através de uma estatística, ele vai conseguir mostrar de uma forma até visual, porque hoje com gráficos você consegue perceber melhor, e com isso você vai ajudar informar uma tomada de decisão e orientar futuras pesquisas e a sua própria pesquisa, e também o que é importante para todo pesquisador, que é ser citado. A partir do momento que você publica um paper, você quer citação, você quer que o seu paper tenha visibilidade para você poder ir em congresso, você quer que o seu paper tenha uma relevância, e uma revisão sistemática da literatura bem feita, né, seguindo esse método rigoroso, vai aumentar a visibilidade da sua pesquisa, porque outros pesquisadores eles vão partir dessa revisão, por exemplo, nós estudamos secas, previsão de secas para usando machine learning. Então, quem já vai estudar machine learning secas, ele já vai partir da nossa, por exemplo, da nossa pesquisa, porque ela já está bem fundamentada, ela já fez todo um estudo com outras pesquisas, já pegamos 1000 artigos sobre isso,
já fizemos toda uma varredura, já fizemos todo um processo metodológico, então a gente não vai pegar aleatoriamente, um outro pesquisador já não vai pegar aleatoriamente, já vai, opa, já vamos lá naquela revisão que ela já tem tudo lá sistematizado. Com isso vai ter mais citações. Então, uma revisão sistemática da literatura em qualquer área, também um pesquisador vai conseguir maior visibilidade em sua pesquisa. Tá? E existe um protocolo, que é chamado Protocolo PRISMA, que é um acrônimo de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-análise, que seria itens preferenciais para reporting, para revisões temáticas e meta-análise. Então, ele vai garantir que ele vai criar uma série de itens, foi criado por pesquisadores e especialistas já nessa área, já no final da década de 90, se eu não me engano, pesquisadores canadenses, que é uma série de guia de boas práticas, como que você deve se fazer para fazer uma boa revisão de literatura, para gerar uma transparência nos métodos utilizados, para avaliar os riscos de viés. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão sobre tal assunto, né? Vamos supor hidrologia, mas eu sei que o VJ, eu sempre encontro ele lá no SESC, ele é meu amigo, e ele pesquisa sobre isso. Então eu vou pegar o artigo dele. Mas o Leonardo joga basquete, meu amigo, então eu vou pegar o artigo dele, vou pegar o artigo lá dos meus outros amigos lá que fazem sushi. Então, isso vai ter um viés na minha pesquisa. E vou fazer uma revisão sistemática só só com meus amigos, né? Então, eu vou qual o risco de viés, porque eu estou selecionando, selecionando conforme meu grupo de pesquisadores amigos, e não é esse o objetivo. Então, o protocolo Prisma ele vai garantir uma transparência, porque você vai seguir um rigor, vai seguir uma metodologia, e além disso, ele vai garantir uma reprodutibilidade. E o protocolo que é o mais atual, que nós tivemos que seguir, né, conforme manda lá essa metodologia, ele tem um novo fluxograma, que ele está dentro da metodologia. Nos próximos slides eu vou mostrar esse fluxograma. Esse fluxograma, a maioria das revisões sistemáticas, ele já está lá, elaborado, lá onde ele vai dizer como que foi feita o critério de elegibilidade, como que foi feita a triagem dos artigos, como que você fez para selecionar, até quais artigos foram selecionados para ficar na revisão sistemática. Depois eu mostro ele, e ele acrescentou um checklist, um itens de checklist. E o próximo slide eu vou mostrar o que seria esse checklist, que é esse aqui. Na nossa revisão, nas duas revisões que fizemos, o Prisma Checklist ele entrou como material suplementar. Ele não é um item obrigatório, mas você tem, para uma boa revisão, e hoje em dia, se você vai publicar uma revisão sistemática que seja aceitável numa revista de alto impacto, eles já vão estar exigindo que você utilize esse Prisma 2020, esse protocolo, e seria de bom tom você já fazer todo esse critério, seguir todo esse critério que eles sugerem nesse checklist. Por exemplo, o título. Ele já vai dizer que no título você tem que dizer que o seu paper é uma revisão sistemática de literatura. Foi o que fizemos. No abstract, você já tem que... Ele vai sugerir como tem que ser o abstract. Na introdução, para qual objetivo você está usando, por que você está fazendo essa revisão sistemática, para quem você está endereçando ela. Na metodologia, quais são os critérios de escolha, as fontes de informação, as estratégias de busca, você tem que colocar tudo. E não sei se vocês conseguem enxergar o ponteiro, na última coluna, nesse checklist, por exemplo, se ele está no material suplementar, você vai lá, na página 1 vai estar o título, na página 1 também o abstract, na página 3 vai estar a introdução, até os objetivos que estão dentro da introdução, estão na página 5. A figura 1, que é o fluxograma, vão conter as informações das fontes de busca, também vão ter a estratégia de busca, né? A coleção dos dados vão estar no repositório,
Claro, nem todos aqui não se aplica, né? Alguns itens desses 33 passos não vão se aplicar, né? E daí ele vai mostrar um passo a passo como que vai ter que ser cada sessão da sua, perdão, vou ter que tomar uma água, como que vai ser você tem que escrever a sua revisão até chegar às conclusões, o financiamento, enfim, tá? Agora, basicamente, vou mostrar como que foi a nossa estratégia de busca. Então, nós utilizamos algoritmos booleanos, tá? Utilizamos aquela plataforma Caps Café, não sei se vocês conhecem. Falar nisso, vou até tomar um cafezinho aqui. Quem tiver pode tomar. Com isso, nós escolhemos, por exemplo, para enxurradas, nos interessava usar, saber sobre machine learning, hidrologia e fast response, que seria resposta rápida, inteligência artificial, machine learning or deep learning. Então, usamos esses algoritmos, esses booleanos, and hydrology, hydrological model, hydrological forecast, or flood or rain runoff, and fast response or fast dynamic or fast response or rapid dynamic or short lead time or short time forecast. Então, fizemos essa estratégia de busca, né, ali nessa plataforma da CAPES. E, claro, limitamos também uma base de dados de hidrologia para Web of Science, Scopus e Wiley, tá? E para de secas, já foi um pouco mais simples, né? Nos interessava saber quais artigos que estão publicados que usam secas, então Draw and Artificial Intelligence, or Machine Learning, or Deep Learning. Então, com essa estratégia de busca, e também limitamos a base de dados, foi um pouco diferente, foi Web of Science, Elsevier e Springer. Tá? E também, para limitarmos o efeito de borda, fizemos também uma busca com jornais escritos na língua inglesa, revisado por pares e num determinado tempo. Claro, porque se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente foi até 2023, então fez uma busca de papers que foram publicados de 2000 até 2023. Então, essa foi a nossa primeira estratégia de busca. Tá? Fizemos essa busca e, com isso, né, chegamos aqui. Esse aqui que é o Prisma Workflow, né, que seria o fluxograma. Chegou a primeira, que seria a identificação dos papers. Então, no de hidrologia, 1.217 papers apareceram. Tá? Esse que é que eu falei aqui, que é o fluxograma, é um item obrigatório para uma visão sistemática seguindo essa Prisma 2020. Então, se você pegar qualquer revisão sistemática de literatura, vai ter esse prisma fluxograma, que você tem que mostrar porque ele está dentro da metodologia, porque é uma estratégia de busca para deixar reprodutível como que você conseguiu, como que você chegou nesses papers. Tá? Chegamos nesses 1.217 papers. Só que desses 1.217, 409 eram duplicados. Então, ele já reduziu para 808. Tá? E aqui teve alguns que já foram excluídos. Esses aqui a gente foram zero. Só que desses 808, fizemos uma tabela com nossos coautores, só que muitos tinham algumas razões de exclusão. Por exemplo, alguns eram retratações, outros eram... ou também eram outras revisões, tinham vários critérios, ou outros, por exemplo, não estava fora do escopo da nossa pesquisa. Então, por isso que demora um certo tempo para você fazer uma boa revisão. Desses 808, já fazer uma boa leitura. Outros, eles não eram de resposta rápida, que era o que nós queríamos. Outros, às vezes, nem tratavam de machine learning. Então, fizeram toda uma triagem, né? Às vezes lendo apenas o título, né? O que era mais fácil. Opa, esse aqui, através do título, não tem nada a ver, fora do escopo. Opa, esse aí tinha que ler o abstract.
às vezes tinha que ler o corpo do texto, já via, não, isso aí não é resposta rápida, não é uma bacia de resposta rápida. Com isso, foram excluídos 755 papers e sobraram, na nossa revisão, dos 1.217, sobraram 53 papers. Então, os nossos resultados dessa revisão sistemática para hidrologia ou enxurrada, flash floods, 53 papers. Então, toda a estatística que tem são de 53 papers, que é o objetivo do nosso estudo. Então, sobraram 53 papers. Já o de secas, fazendo lá essa consulta através desses booleanos aqui, chegamos a 1.170 papers, né? Já de cara, já foi excluído, como eram 3 bases de dados, já foram excluídos 231, né? Usamos o Zotero, né? Não sei se todos conhecem, que é uma forma também de você o Zotero também é um aplicativo gratuito para você trabalhar com papers, né, da forma RIS, e depois Bibler, ele facilita muito a pesquisa. Sobraram 939, fizemos uma tabela com os 939 papers, né, os coautores acabaram, por título, acabaram excluindo uns também, por diversas razões. Uns acabaram sendo duplicados, outros eram retratações, então, outros tivemos que ler o abstrato, outros não eram previsão de seca, porque o objetivo dessa revisão sistemática de seca era a aplicação de aprendizado de máquina para previsão de secas. Então, então muitos papers falavam sobre seca, mas não era previsão. Então, nós delimitamos bem o tema da nossa pesquisa. Então, com isso, né, fizemos todo um critério de triagem, né, com essa metodologia Prisma, e chegamos com 105 papers. E desses 105 papers, nós criamos uma tabela de atributo, onde selecionamos cada coautor, tinha que ler esses 105 papers, no caso de secas, e no caso dos coautores de hidrologia, tinham que ler, e criamos uma tabela de atributo, o que era interessante para nós realizarmos as estatísticas para publicação dessa revisão sistemática. Então, para a de enxurradas, era interessante saber o horizonte de previsão. Nós queríamos modelos que trabalhassem não mais que 24 horas, então era bacia de resposta rápida. Então, os papers que trabalhavam com bacia acima disso já eram excluídos. Por isso que muitos dos 1.200 sobraram só 53. Porque naquela primeira busca, né, usando aquela estratégia, vieram 1.200 papers, mas nem todos eram de resposta rápida. E nosso objetivo era 1.260. 1.000 era 12 horas. Bacia que trabalhavam com previsões de machine learning de 12 horas, não passasse de 1 hora, 24 horas já era excluído. Então, esse era um dos atributos. Por exemplo, o coautor tinha que preencher essa tabela de atributo para depois fazer uma limpeza e uma estatística. Interessava saber se o paper usava dados de sensoramento remoto. Também é uma pesquisa importante, porque se trabalhamos com aprendizado de máquina, hoje em dia muitos dados são de sensoramento remoto, é radar, é satélite. É uma informação importante para colocarmos também nossa revisão sistemática de literatura. Então, está lendo o paper, o pesquisador utiliza sensoramento remoto ou não? Colocava lá. Então, é um dado que nossa revisão sistemática fornece também. Qual o dado de entrada é colocado no modelo de machine learning? Né? Para a enxurrada, geralmente é dados de chuva, nível de água ou descarga. Muitos papers usavam ou um, ou outro, ou os dois, ou os três. Temos também essa informação. A resolução temporal, né, que é o dado de entrada também. A área de estudo, o país, né, porque a gente vê, dependendo do país, quais são mais comuns para determinado estudo, no caso aqui de enxurrada. Se os dados são públicos ou não, que hoje em dia é muito importante. Você vai publicar um paper nessa área, né, em revista de alto impacto, eles querem que disponibilize código, porque isso permite a transparência. Né? E a gente chegou a algumas conclusões com isso também, que eu vou falar mais para frente. Né? Trabalhamos com machine learning. Quais modelos que trabalham com enxurrada? Regressão, classificação ou ambos? Também nós estamos avaliando isso
nessa revisão, os modelos de saída, né? Não só a entrada, qual a saída do modelo. E, perdão, e os métodos de machine learning que são mais utilizados para previsão de enxurradas. E na questão de secas, a área de estudo também foi um dos atributos. Os tipos de seca, isso é muito importante, porque tem a seca meteorológica, e quando se estuda secas, a resolução espaço-temporal é muito importante. Então, a seca meteorológica é quando você tem um déficit de precipitação em determinado tempo, mas quando ela perdura, ela acaba atingindo o solo, e isso já acaba sendo um outro tipo de seca que chamam de seca agrícola. E daí, se ela vai perdurando por mais tempo, é a seca hidrológica, daí ela já atinge os níveis do rio, né? Então, a gente queria saber, os papers que estavam contemplados lá, os 105, eles estudavam seca meteorológica, seca agrícola ou seca hidrológica. Nossa revisão também contempla uma porcentagem disso. E em secas, quando se utiliza, os pesquisadores que utilizam machine learning, é muito utilizado índices ou indicadores, que são medidas para caracterizar os tipos de secas, que são variáveis também, e depois eu vou mostrar lá. É um pouco mais complicado, porque ele serve também como entrada, né? Existem muitos índices, e vai depender de região também. Então, a gente chegou na nossa estatística lá, além de precipitação, além de temperatura, umidade do solo. Então, para cada pesquisador, para cada região, eles utilizam muito. Também é um pouco mais complicado, acredito, né, você usar os dados de seca. Sensoramento remoto, quais pesquisadores utilizam mais se utilizam, né, os dados de radar, o satélite, a resolução espacial do modelo, a resolução temporal também, se o dado foi público ou não, porque isso também vai deixar a pesquisa reprodutível e transparente, né? Se os modelos de machine learning utilizam mais a regressão ou classificação, os métodos de machine learning e resolução também de o horizonte, né, de previsão e os índices de avaliação do modelo de machine learning. Então, essa foi a tabela de atributo que cada coautor, né, tinha que ler dos 105 artigos para depois fazer uma outra tabela, para depois fazer a limpeza e fazer as estatísticas. Então, com isso, né, temos o resultado da nossa revisão sistemática. Então, vou mostrar aqui rapidamente alguns resultados. Então, por exemplo, aqui de enxurradas, né, aqui o número de papers que trabalham com bacia de resposta rápida e previsão machine learning, pode ver que o número de 2000 para 2023, nós delimitamos até dezembro de 2023, veja que eles não trabalham muito, tem poucos papers, né, dos 53, e aumentou muito, né, 2021 para 2023, o número de estudos de aprendizagem de máquina, né, que tem o cumulativo, né, a frequência aumentou bastante, consideravelmente. Quer dizer, é claro, isso é um pouco intuitivo, né? Em todas as áreas, né, a inteligência artificial está crescendo muito, né? Estão aplicando em várias áreas, né? E aqui inclusive na área ambiental, né, necessariamente agora em que nós estamos estudando, a gente vê que é aplicado muito machine learning para estudo em hidrologia, no caso. Secas também. Aqui de 2011 a 2023, também o número de papers que trabalham com essa área. Aqui nós temos, perdão, a representação espacial dos estudos. Enxurradas, né? Observamos aqui que no Brasil, né, de todos esses 53 papers, não tem nenhum no Brasil, 2 nos Estados Unidos, um Chile. O que mais tem estudos na China. Tem 16 papers, 10 na Austrália. Então, fizemos também esse estudo em quais regiões existem mais estudos sobre a área de enxurradas. Aqui, a representação espacial dos estudos de secas. Veja que, embora tenha bastante... Aqui o próprio CEMADEM tem alguma coisa de
alguns estudos de secas, mas não em machine learning, né? Vamos iniciar agora também alguma coisa, né? Começar a fazer alguns trabalhos nisso, mas veja, do Brasil tem 2, Estados Unidos 6, Canadá 2, opa. Mas também, ó, veja como a China tem muito trabalho voltar à seca, né? Então a representação da China nesses trabalhos é bem relevante. Temos também aqui, ó, dados de entrada do modelo. Então esse aqui esse diagrama de Venn vai fornecer os dados de entrada. Quais dados de entrada são mais utilizados nos modelos de machine learning no estudo de enxurradas? Então, aqui é interessante que dos 53, a gente observa que 4 desses eles usam como entrada a chuva, o nível de água e a descarga, né? Somente a chuva, 4 papers, né? 4 usam para alimentar o modelo como dado de entrada, 11 o nível de água e a chuva, 3 só o nível de água, 1 nível de água e a descarga, e 22 a chuva e a descarga. Então, conclusão que tem que ainda é preponderante os dados de chuva, né? Embora que só de chuva é 4, mas a gente vê que no somatório total, por ser 22, chuva com a descarga, 11, chuva com o nível de água, a gente vê que dados de chuva ainda são os dados que mais são utilizados, mais ainda que o de nível de água. Já o dado de entrada de secas, ele já tem muitos dados já diversos, dos 105 artigos. Eu até vou pegar uma cola aqui, já aproveito aqui para fazer uma propaganda do nosso paper, que a gente, nesses 2 papers, a gente fez um glossário, né? E eu vou precisar aqui desse glossário, porque tem muitos termos, né, que a gente usa, nos repete, a gente colocou antes da introdução. Agora, onde que eu coloquei aqui? A gente colocou... Ah, tá. A gente colocou um glossário. Pode ver que nos papers de secas são utilizados muitos... eles utilizam muitas variáveis como dados de entrada. O que perdurou aqui, 23.1, é a temperatura. A temperatura é mais utilizada. Quer dizer, perdão, a precipitação. Também a chuva, né? Foi utilizada como dado de entrada na maioria dos papers. Temperatura também é utilizada, 23.1, 23.1, e outros índices aqui, né? Por exemplo, o 2.4, aqui é velocidade do vento, Soil Moisture 2.4, Soil Moisture em alguns papers que é a umidade do solo, que é o que o pessoal aqui do CEMADEM usa, né? Que é o que vamos trabalhar, Leonardo e eu, que é os dados que nós temos no Brasil. Vamos começar, se eu não me engano, depois qualquer coisa o Leonardo me corrige. RU é o que o INPE não tem, que é o restaurante universitário, desculpe, não, é o Relative Humidity, umidade relativa, aqui evapotranspiração. Então aqui você vê que que depende muito de cada região. Então, dependendo de cada região, cada pesquisador vai utilizar um determinado índice. Então, em secas ele é um pouco mais complicado, né? Então, cada um vai trabalhar com os dados assim específicos de cada região. E é claro, depois, para não ficar muito poluído nossa estatística, né, porque daí tivemos que deixar esses 10.4 aí como deixar aí um emaranhado de outros índices. Então, existem muitos outros índices de secas, que são outros dados de entrada, outros variáveis aí que são utilizados. Então, para secas é um pouco mais complicado, um pouco mais... não é tão simples, né? Diferente ali de os dados de entrada para alimentar o modelo ali qualquer modelo de hidrologia ou
caso enxurrada mesmo, você pega dados de chuva, dados de radar lá, dados de descarga de água, enfim. Eu não trabalho com isso. Qualquer coisa, se alguém quiser complementar, que eu sei que o pessoal do INPE tem gente que trabalha especificamente com isso, mas é um pouco mais tranquilo, acredito, que você trabalhar com os dados de seca. A gente vê que tem muito e eu acho que vai variar muito dependendo das regiões. Agora, os métodos de aprendizado de máquina estão enxurrados aqui. Os que aparecem com mais frequência, então, LSTM ganhou 58,5, né? Podemos observar por esse gráfico, pois o MLP, a máquina de vetor suporte 3,1. Então, esse gráfico vai mostrar. Então, dos 53 papers, eles utilizam muito, o que mais tem realmente, mas eles utilizam muito, eles comparam muito os métodos, eles não usam somente um, então não é só um método. Então, a gente resolveu fazer esse outro gráfico, ele ficou muito interessante. Então, o que esse gráfico nos diz? Né? Eu achei muito interessante. À esquerda, ele mostra todos os métodos utilizados aqui nos papers. Então, aqui na esquerda, então, rede convolucional, long short term memory, aqui quando usa os dois, Magnetor Sport, RU, MLP, outros, né, que daí tivemos que também backup, que daí são vários outros. Então, a proporção de todos os métodos, né, na esquerda, e à direita os principais métodos, ou seja, porque eles fazem muita comparação. Eles pegam os dados lá de chuva, por exemplo, eles utilizam CNN e compara com... E aqui, as linhas à esquerda é onde faz a conexão da comparação. E o direita é o que ganhou. Então, por exemplo, aqui ele comparou o CNN com o CNN LSTM. Quer dizer que o essa aqui ganhou. Aqui ele compara o LSTM, artigos compara o LSTM com um outro método, o outro método ganhou. Então, esse gráfico vai dizer aqui o método utilizado e qual o método comparado, e o da direita está dizendo qual método ganhou. É claro, aqui eu estou mostrando alguns resultados, a gente tem também lá na nossa tabela, lá, nós temos uma tabela com todos os métodos, a gente fez lá né, depois eu tenho nas referências lá, tem uma tabela na nossa revisão com todos os métodos utilizados, a gente fez um estudo mais detalhado sobre isso. Já em aprendizagem de máquinas secas, já ganhou aqui, o ANN foi a que ganhou, 33,1 é o que mais utilizam para o estudo de secas. Depois veio o ARIMA, o ANFIS, DT, né, quer dizer, o SVM, que ganhou, tirou 14,8. Claro, daí tem os Ensembos, que também fazem vários de outros métodos, e também tivemos que colocar ali outros métodos que utilizam para métodos de aprendizagem de máquina em secas, como que mais utilizam para modelos de previsão de secas. Tá? Características diversas, que também colocamos na nossa revisão. Então, como modelo de saída, embora a gente veja que precipitação tem mais, ganha mais dados de entrada, mas na saída, 62,3% dos artigos trabalha com descarga no modelo de saída. Uma coisa também que é curiosa aqui, observamos que a maioria não trabalha com sensoramento, dados de sensoramento remoto, né? 15% dos artigos trabalham aqui com esses modelos, trabalham com sensoramento remoto somente, e que ó, a grande maioria, que é de surpreender, 90,6% não disponibiliza os dados, né? Foi uma pergunta que fizemos, uma pergunta interessante, né, que a gente disponibiliza na nossa revisão, que é a disponibilidade dos dados, porque você vai lá reproduzir, você está modelo lá, você, gostei do modelo, quero testar, aqui
aquele artigo lá, o modelo do pesquisador funciona ou não, mas se você não tem os dados disponíveis dele, ou será que está certo realmente, pesquisou, fica difícil. Então, a maioria, então, porque a disponibilidade deixa transparente, né, e reprodutível a sua pesquisa. Então, 90% não deixou disponível, né, a sua pesquisa. E também, em relação à regressão e classificação, 83 usa mais regressão, 7,5 classificação, 9,8 usa ambos nos modelos para previsão de enxurradas. Em relação à nossa revisão então, meteorológica, era uma erro de se esperar, porque por ser uma seca assim, digo mais comum, assim, mas talvez por ter índices mais, digamos assim, porque você vai trabalhar com dados de precipitação, ela, a maioria trabalha com seca meteorológica, a hidrológica 16 e a agrícola 13,5. A resolução temporal é mensal, porque diferente do objetivo nosso de enxurradas, que você queria resposta rápida, para a resolução temporal assim de secas, você não tem uma resposta rápida, porque as secas é falta de chuva, né? Então, os artigos ou mesmo a previsão assim, mais artigos de previsão diária assim não é tão comum. Mas mensal já predomina, é o que é mais esperado, né? Enfim, e o uso de sensoramento remoto também, a grande maioria não usa dados de sensoramento remoto, pelo menos para esse tipo de previsão de secas, né? 80% não usa, somente 20%. Aqui a gente fez uma pergunta se eles disponibilizam dados ou não, ou parcialmente. A gente viu que 44%, a metade, praticamente, quase a metade, disponibiliza os dados nesses artigos que foram escolhidos 105, e também, em relação à regressão, classificação, a maioria utiliza regressão. Tá? E como já deu, acho que o tempo 40 horas, então, algumas conclusões, né, que a gente viu que o uso de abordagem de machine learning na previsão de enxurradas, tanto enxurradas, secas, eu acho que a machine learning em todas as áreas é promissor, né? E converter esse potencial teórico em produtos, né? Tanto, não só pesquisa, aplicações práticas, porque que é o caso do CEMADEM, né? Porque não é só pesquisas teóricas ou pesquisa só base, né? A gente tem que deixar em aplicações práticas para maximizar o impacto necessário empreender um conjunto de ações para envolver esforços coletivos, né? A gente viu o caso lá do Rio Grande do Sul, o caso das secas, que você tem que minimizar, né? Mitigar, né, os impactos negativos. Integrar o machine learning com sistemas de alerta precoce, isso é uma coisa importante, né? Então, esses estudos se fazem necessários. Preencher as lacunas, a lacuna entre a descoberta das pesquisas, aplicações práticas, para estabelecer as colaborações interdisciplinares. Foi o caso dessa revisão sistemática, né? Teve pessoas que eram da área da computação, pessoas que eram de secas, áreas ambientais, pessoas de diversas áreas do conhecimento. Isso é importante, todos sabem. Investir em iniciativas que promovam o compartilhamento de dados, né, dos repositórios, códigos para aumentar a colaboração e a reprodutibilidade nesse campo. Eu agradeço a todos pela atenção, né? Obrigado aí pelo convite e pela atenção no seminário, e algumas referências aqui que utilizamos, e esse aqui é a referência do protocolo Prisma, se alguém está começando alguma pesquisa ou quer fazer, não para publicar uma revisão sistemática, mas às vezes para fazer assim, um estado da arte, digamos, está aqui. Eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Boa palestra, área importante, ainda mais com revisão sistemática nessa área missão fim do INPE, né? Muito legal. Obrigado. Antes de passar para as perguntas, né, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas antes de começar as perguntas, eu tenho um recado para os alunos que estão assistindo do nosso programa sobre o workup
que entre 11 e 13 de setembro, né? É organizado por um grupo de alunos para alunos, né? Então, eu gostaria de enfatizar a importância de alunos participarem, né? Tem palestra, tem sessões técnicas, e sessões técnicas dependem de vocês, né? Porque o aluno de mestrado e doutorado não é só fazer curso, fazer as obrigações das provas e fazer proposta, qualificação, proposta e defender até sair correndo, né? Seria bom se comprometer com o programa, com os objetivos do programa. E um dos eventos mais importantes do programa é o World Cup, que é organizado para os alunos, para os alunos. Então, se alunos não tiverem interesse, não tiver comprometimento, alguma coisa está errada. Ou a gente está escolhendo muito mal os alunos, né? Ou os alunos estão tão ocupados com outras coisas. Então, eu peço, por favor, prestem atenção e deem um gás para poder participar, né, ativamente, né, e submeterem aos trabalhos, fazer inscrições. Eu agradeço muito, em nome do programa. Bom, voltando a algumas perguntas, Sim, eu antes de passar para os pessoas que estão assistindo, como eu apresentei você, eu acho que eu tenho direito de fazer primeiras perguntas. Então vamos lá. sim. Fique à vontade. Quando você definiu o search string, né? Enxurrada, eu sempre aprendi que era flash flood o termo. Você usou qual? Qual termo seria correto? Só flood? Mas eu não sei, porque na verdade eu traduzi aqui para. Ele foi o Flash Flood, porque é o pessoal que o pessoal trabalha, porque eu não trabalho, né, Ah, tá, com tá. Então tá. letras secas, né? Até não sei se o Leonardo está aí, se ele poderia. Porque daí eu fiz uma tradução livre, né? Porque eu sei Entendi. que o alagamento é uma coisa que demora mais Ah, e... entendi. Tá. Oi, só completar, Isso. na verdade, assim, a gente sabe usar o termo correto, mas muita gente não sabe, e não é Sim, nenhum sim. demérito, né? Os especialistas em computação normalmente não sabem. Ah, Então a não. gente não restringiu na hora da busca, restringiu só na Ah, hora de olhar o paper, esse cara realmente fez isso? Então tá tá. legal, entendeu? Entendi. Tá. Não, no meu medo é o seguinte: quando você não usa, eu tenho medo de estudos retornados podem não ser o, entendeu? Ou seja, você está já, a gente fala na revisão sistemática, threats to validity, né? Da busca, né? Então, mais para nesse sentido. Mas, então, E aconteceu muito, a gente teve que tirar ah, depois. Mas aí a entendi. gente criou um rótulo, né? Razão de exclusão. Não era resposta rápida. Sim. E a Perfeito. gente colocou esse rótulo e tá na tabela, essa tabela é pública, né? Todo mundo pode conferir, vai no material suplementar do paper. Vocês Ela está na usaram minha... algum grupo de controle para garantir que o search string está correto? Porque, em geral, quando a gente faz revisão sistemática, a gente tem um grupo de controle, a gente sabe que aqueles artigos são imprescindíveis. Se a busca não trazer esses artigos, aí a gente teria que fazer um fine-tuning do search string. Não sei se vocês... Não, acho que não, né? Ah, não, não, uma curiosidade. Uma curiosidade. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa. Ah, sobre achei interessante essa divisão de tarefa, ou seja, no seu caso, cada coautor praticamente leu todos os artigos, ficando Não, responsável por alguns atributos. não. A gente, Não, por exemplo, a gente selecionou alguns, por exemplo, 15 artigos e para daí cada para coautor. todos os atributos para quê? Mas depois alguns autores Ah, ok, ok. revisavam para ver se estava, fizeram uma, repassavam para ver se estava certo ali, né, Tá, estavam, entendi. Deixa eu comentar sobre isso, que é interessante. A gente, no início, a ideia era fazer assim, porque tem gente muito diferente no grupo, gente que sabe da área de Claro. aplicação, gente que sabe da computação, né? Aliás, isso na CAP é comum, é um curso de computação aplicada, É, nós tá. somos de computação. Mas a gente tem que entender um pouco da área de aplicação e tem coautores que entendem muito, né? Isso. A gente pensou em dividir, mas ia dar muito trabalho para todo mundo olhar todos os artigos. Hum, Então, o que é que a gente decidiu? Vamos criar um dicionário. Então, todo mundo tem que fazer da assim, resposta conforme esse dicionário, né? Mas força
por exemplo, me forçou a estudar sobre secas, que eu não entendia nada, e forçou minha colega que é da área de seca e aprender sobre aprendizado de máquina. Sim, Então sim, foi um exercício bom. Um efeito entendi. colateral da revisão sistemática, que É, como grupo a gente ficou mais forte. Não, o costume, o que a gente faz realmente, como você tem razão. Porque o nosso grupo, os trabalhos que eu participei de revisões sistemáticas e mapeamento sistemático são praticamente área de computação. Então, eu sempre dividi os artigos, cada um acabou. Mas essa parte que talvez seja interessante, como pessoas de diversas áreas estão aí, né? É uma forma de ler todos os artigos, né? Por exemplo, eu tenho 5 artigos, eu tenho duas formas. Uma, eu peguei 10 artigos para mim e eu procurei por cada atributo se ele faz ou ele privilegia aquele parâmetro ou não. Outra forma é eu dividir os atributos entre os autores e aí eu tenho que, ou seja, cada coautor tem que ler todos os artigos Ler todos. caçando os atributos. Mas é uma sugestão de pensar, mas é Sim. especulando só. Outra coisa que eu achei interessante, vocês falaram sobre disponibilização de dados, que é comum mesmo. Infelizmente, dados não são públicos. Vocês procuraram também por ferramentas disponíveis, ou livres, ou de graça, para outros tentarem usar nessa busca? Como assim, ferramenta? Por exemplo, você tem um modelo machine learning, ou deep learning. Ele disponibilizou a ferramenta, pessoal, usem, que eu desenvolvi para isso, e quem quiser Ah, usa, é nesse sentido. pelo menos nos artigos que eu fiquei responsável, não. Tá, mais proprietários, talvez. Tá, É, talvez, não entendi. sei se talvez alguns possam ter. Mas não é É que nem curiosidade. que alguns até fazem isso, né? Deixa no GitHub ou não, né? Sim, sim. Nesse, Tá bom. Ricardo, obrigado pelas respostas aí, obrigado, pessoal, pela paciência. Pedro, agradeço. Olá, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, tudo bom, Pedro? Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho muito bom, Obrigado. né? Eu conheci o Ricardo até através do Leonardo, né? Um tempo atrás no evento, e é muito Foi legal quando a gente um ano vê, atrás, exatamente, né? um ano atrás exatamente, é muito legal quando a gente vê, né? As pessoas que a gente conhece um pouco mais fora, né? Externo, e vem aqui, nossa, muito legal ver com quem está trabalhando. Ricardo, eu queria é, fazer dois comentários, primeiramente que eu acho bem importante assim frisar é que em rodas de conversa, né, é, talvez pessoas mais leigas, né, e que não tentam trazer uma metodologia de maneira que seja replicável, né, falar que revisão sistemática de literatura é só ler, e não é, né, a gente que está É, no doutorado não é, né, e a gente tem uma metodologia, né, robusta para a gente fazer isso, é muito interessante e é muito legal nesse trabalho em trazer isso. Uma coisa que eu achei interessante na apresentação foi a questão, né, da junção da CNN com a LSTM. E eu trabalho com classificação, né, com séries temporais, e eu vejo que está muito se dirigindo a isso nos trabalhos mais recentes, né? E isso é muito legal. Até me frisou assim, nossa, será que uma revisão de literatura tentando trazer isso seria interessante, né? Ou algo assim, ó, né? de repente, né? De repente. Foi uma coisa que a gente já É, observou que estão utilizando, né? uhum. Isso é muito legal eh, Sim. né, digamos assim, entre aspas, um outliers que estão aparecendo. E eu tenho duas perguntas, né, que parece é simples assim, mas por exemplo, quem está no doutorado, que está correndo para fazer, né, a qualificação, acho que são perguntas bastante relevantes. A primeira é quanto tempo, né, vocês levaram, né, do início ao final da revisão sistemática de literatura e quais foram, né, as maiores dificuldades que vocês encontraram em aplicar, né? Você até falou ali rapidamente que a parte mais fácil foi já eliminar pelo título, né? Imagino que seja realmente. Mas qual é o mais difícil, né, em aplicar o protocolo Prisma, né? Até porque eu acho que eu vou estender um pouco mais, né, os estudos em relação ao protocolo. Mais uma vez, parabéns. Ah, obrigado. O tempo, acho que até eu estava comentando aí, porque você viu que, não sei se você viu nos coautores aí, que tem alguns que estão nas duas revisões, né? E depois que a gente está, agora que a gente está aí submetendo, o pessoal falou assim, olha, próxima vez que a gente fizer a revisão aí, vamos fazer uma só, né? A gente fez as duas concomitantemente, né?
Então, isso é uma coisa assim que pesou, né? Tanto é que a gente fala, algum assim, ó, deixa tal arquivo lá, o cara deixava numa de Hidro, a gente chama de Hidro, né? Ah, o outro, e era de secas. E aí isso acabava uma confusão, né? Porque a gente fez duas assim, e isso acabou pesando. Ele demora, porque você viu quantos, por ter muitos papers que a gente fazia aquela primeira seleção e tal, e por ter muitos coautores, acabou levando assim bastante tempo, assim, né? Tá desde o ano passado lidando com isso. Né? Daí a gente marca uma reunião, e sabe como é que é? O pesquisador, um aluno de mestrado, doutorado, ah, que convija o horário. Né? Então, isso talvez poderia levar menos tempo se fosse menos pessoas, tivesse um propósito menor. Né? Eu estava desde o ano passado lidando, daí era para ter feito já antes, mas daí começa a vir, porque daí a gente se deparou com o Prisma 2020, faz o checklist, era para ter escrito, daí o outro já não escreve. Sabe que quanto mais pessoas, mais vai ficando, não é que vai agilizar mais, né? Vai até demorar mais, né? Se você vai fazer uma revisão para o teu trabalho, por exemplo, a tua pesquisa, né, que não vai publicar, talvez ela seja até bem mais rápida, né, se você focar, né, ali. Eu lembro que quando eu peguei, eu não era de hidrologia, né? Daí, quando eu peguei lá os 10 papers, eu li o primeiro, posso, levei uma hora. O Leonardo, não, 20 minutos você faz a triagem ali, você consegue. Depois que eu fiz o terceiro, daí você consegue identificar. Ah, para preencher a lista de atributos. Depois você começa a ficar rapidão, né? Para fazer aquele primeiro passo. Mas porque você começa a ficar treinado. Eu até queria pegar todos os papers ali para, vou pegar mais, né? Porque agora estou rápido. Então, mas daí vai depender do comprometimento, né? Das pessoas mas ele é demorado, né? Porque você tem que fazer cada coisa o seu passo, né? Para você fazer algo assim com muitas pessoas, ele não é uma coisa rápida, porque depois você terminar, você tem que fazer a limpeza da tabela, porque daí um vai escrever de um jeito, daí você vai dar lá foi o Rogério lá da Unesp que foi fazer a limpeza dos dados, né? Daí ele vai se deparar com uma tabela toda suja, né? Daí poxa, daí, ô pessoal, você tem que escrever assim, daí o fulano escreve assado, né? Escreve daí, sabe, daí você tem uma lista de atributos a 105, daí um cara escreve de um jeito, outro escreve de outro, e daí para o cara que vai fazer o gráfico, né, sabe, não está padronizado. Então, isso acaba deixando que o tempo vá passando, né? O que poderia ser feito mais rápido acaba demorando, né? Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso. Acho que eu gostei muito da experiência, quero fazer outras revisões. Eu acho que algo para investir como o Ricardo falou, é ter esse dicionário muito bem colocado. Dicionário, Isso foi a bom gente ter feito foi dicionário, indo né? e voltando várias vezes, né, com o O dicionário. de secas a gente fez, né? O de hidro não, né? É o de hidro, não, e fez falta, né? Você vê que Fez. realmente. E eu busquei aqui o e-mail, o primeiro e-mail que eu mandei para o pessoal para a gente fazer esse artigo de revisão foi 15 de junho de 23. A gente submeteu esse paper, acho que faz um mês, né? Então ele levou um ano mesmo. E o de Assim, secas começou depois e e acabou até e antes, né? adiantou antes, né? Aham. É que às Então, vezes assim, vocês já pegam, né? Já pegam a ideia do e ritmo, a gente né? já Você fica mais sabia. perto. Exato. É, Faz parte da isso. experiência, né? Sim, sim. É. Agora, pensando em um aluno, né, com o seu trabalho, é você, os orientadores, no máximo um, dois colaboradores. Eu acredito que em uns de 4 a 6 meses você Sim. tenha um resultado interessante, para chutar um número. E às vezes, se você tiver alguma coisa mais específica, né, também fica mais fácil, vai pegar menos papers, né? Também menos atributos, né? Dependendo. Bom, temos nessa fila agora perguntas. Tem primeiro Elvésio, depois Luísa, depois Jerônimo, depois Lourenço, depois Eduardo Furlan, que escreveu que eu leio. Elvésio, por favor. Vijay, é só fazer uma pequena correção. A Luísa, ela comentou primeiro que queria fazer a pergunta, então eu deixo que ela Ah, faça agora e desculpe. eu faço a próxima. E para mim apareceu você primeiro. Eu Desculpe. imaginei, mas pra mim foi ela. Pergunta, Luísa. Perfeito, obrigada, Elvis. É, primeiramente, eu queria, antes de fazer a pergunta,
ratificar a mensagem do professor Vijay, né? A gente que está na organização do OCAP, queria convidar vocês, gente, com mais afinco e com mais, vamos dizer assim, assertividade, por favor, venham para o OCAP. A gente está se dedicando já faz meses para vocês, sabe, estarem aproveitando cada mini curso, a gente conseguiu patrocínio, graças a Deus, então, assim, vai ter muita coisa, vai ter comida, entendeu? A gente vai poder trocar networking, vai ter um churrascap depois para networking também, então... A programação tá muito bacana, se interem. E qualquer trabalhinho de mestrado aí que vocês estão fazendo, doutorado, já fizeram no mestrado, podem estar submetendo até dia 31, tá? A gente tá com a data próxima, mas assim, é só mandar aquele abstract rapidinho, fazer aquele negócio bem bacana e mandar pra gente estar realmente fazendo a computação aplicada, né? Voltar aí mais forte nesse segundo trimestre, tá bom? Então, a minha outra pergunta, agora é uma pergunta mesmo, para o Ricardo, qual é o seu conselho para uma pessoa que está assim na metade, assim, né, 6 meses do mestrado, se ela faria uma revisão ou se ela faria algo mais rápido, se o tempo do mestrado tem como fazer isso que você fez, por exemplo, no seu trabalho? Você está 6 meses, começou o mestrado ou já tem o mestrado? Isso, comecei. Tá, então, Luiz. Olha, eu não sei, porque eu comecei uma revisão sistemática, eu observo pelo Léo que já orienta muitas pessoas, e eu acho que ele está sendo interessante. Eu vejo que é muito produtivo, que nem o conselho que eu dou assim, por mais que você não publique, você fazer aquela consulta bem sistematizada com as palavras-chave, que ele vai dar os teus artigos lá bem, né, vai dar os artigos certinho, você vai fazer lá vai fazer os booleanos lá, o or, and, você vai fornecer os artigos certinhos, você faz uma busca bem criteriosa, você já tendo os artigos em mãos, eu acho que já é um primeiro passo, né? Eu acho que você não precisa necessariamente fazer uma revisão. Mas é claro, uma revisão sistemática também é uma publicação, né? De repente, se você fizer um estudo, uma revisão sistemática, até eu sugeri, né, para uma, uma aluna, acho que foi a Kátia, né, que uma vez sugeri, né, que daí ela até fez, eu acho que até ela chegou a fazer, porque isso também vai ajudar como uma publicação, né? Por mais que você faça uma revisão, porque isso vai te dar um estado da arte, né, que para a tua pesquisa, né? O que você pode pesquisar, quais são as lacunas, porque ele já vai te dar ele vai te fornecer os artigos, você vai ver se esse artigo não serve. Por quê? Porque ele não é o que eu quero por causa disso, disso, aquilo. Você vai fazer aquela leitura um pouco dinâmica, né, dos artigos, você vai saber basicamente qual é o que está sendo pesquisado, qual a metodologia, de repente você pode ter um insight maior, né? Não necessariamente você vai escrever uma revisão sistemática. Pode vir a escrever, né? Porque talvez no mestrado você não tenha todo esse tempo, mas também ele vai servir como um parâmetro, né? Ou de repente pode até para um congresso, né, escrever algo mais simples, mas é como se fosse um estado da arte que você está fazendo, e isso vai ser totalmente válido. Pelo menos você vai ter um direcionamento, uma metodologia, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, lá eu estava lá no mestrado doutorado, eu pegava à toa lá uns artigos, lá, e enchia minha pasta de artigo, e que, blá, 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 e não sabia o que era o que, né? Então, pelo menos você vai ter uma coisa mais sistematizada, né? Só complementando, Luiz, o que o Ricardo falou, pessoas que fazem a revisão sistemática, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, quando você faz uma revisão sistemática muito séria, né, quando você vai para uma banca, eles ficam muito mais tranquilos com o tema que você está abordando, porque você fez uma coisa muito mais assim criteriosa, com protocolo, né, que pode ser reprodutível, né? Então isso faz uma diferença. Uma experiência que nós fizemos com a ajuda da Érica, que foi ex-aluno da CAP, a gente pegou um aluno de iniciação científica, ele implementou os algoritmos, ele fez uma reiniciação científica, começou na iniciação científica e fez o mestrado no CAP, né? Ou seja, no mestrado ele conseguiu publicar num congresso, né? A gente podia ter explorado mais para doutorado, mas ele preferiu ganhar dinheiro e saiu do programa, né? Mas eu só está falando, ou seja, isso ajuda muito os mestrandos e doutorandos.
Sim. Próximo, agora é o Verso. Agora sou eu. E aí, Ricardo, beleza? E aí, Verso, tranquilo? Boa, Tempo. pô, mandou bem aí na palestra, cara. Muito Valeu bom, aí. interessante. Bom, só reforçando o recado da Luísa aí, gente. A gente está com um número bom de inscrições no Orcap já, mas a gente precisa crescer mais, e principalmente a parte de resumos aí dos alunos da CAP, que é como o VJ falou, né? É um evento feito pelos alunos para os alunos. Então, o que a gente tem até agora de resumos, só dando um spoiler do que a gente tem, são apenas resumos externos à CAP. Então, vamos dar uma forcinha aí, galera, porque o prazo está chegando no final e a gente precisa movimentar isso. Bom, agora queria fazer algumas perguntas para o Ricardo, que eu achei super interessante essa parte de revisão sistemática, porque eu estou fazendo algumas coisas parecidas para minha tese, que Uhum. não necessariamente vai trabalhar com essa área de inundações, mas tem ali algumas coisas correlatas, por exemplo, com precipitação, né? Sim. E uma coisa que eu achei bem interessante da tua apresentação foi que você mostrou alguns atributos que estão relacionados, né? Que você fez as buscas ali. E eu achei super interessante isso, porque dá meio que um norte para a gente quando a gente está selecionando os tipos de evento que a gente quer investigar. Ou seja, se a gente quer investigar sistemas eventos que causaram inundação, esses eventos que causaram inundações, então eles têm parâmetros dentro dos dados que são correlatos a esse tipo de situação, né? Por exemplo, índices de precipitação muito elevados, isso está relacionado com eventos extremos. Então, achei bem legal isso, e assim, não sei se seria uma sugestão, mas além desses atributos de colocar dentro da revisão sistemática, não só como os modelos de machine learning que você achou, mas colocar essas métricas também de quais são os valores de precipitação que os artigos avaliaram, quais são a duração dos eventos, esse tipo de situação. E outro ponto interessante, assim, que eu passo por alguns problemas relacionados a isso, é a qualidade dos dados. Às vezes a gente está investigando um determinado fenômeno e a qualidade dos dados ela vai impactar muito no nosso resultado. Então, será que também não seria interessante verificar se os autores trabalharam algum método de verificação, de validação dos dados? Sim. E aí a última pergunta também que eu queria te fazer é por que que em 2023 teve aquela explosão lá de papers? Será que isso daí não tem a ver com não só com o interesse pelo tipo de evento, mas também por uma outra situação que a gente teve ali no finalzinho de 2022, 2023, com o boom dessas redes neurais generativas aí, ChatGPT? Nós fizemos essa pergunta também, né? A gente não tem nenhuma resposta para isso, né? Mas pode ser porque eles estão aumentando, né? Com inteligência artificial, né? Em geral, o pessoal está aplicando, né? Em várias áreas da pesquisa, né? Sim. Porque a inteligência artificial tá aumentando, assim. Agora está meio que, digo, exponencialmente, assim, mas digamos, o pessoal está aplicando em tudo, né? Então, acredito que tenha a ver um É, pouco com isso, né? será também que não seria interessante fazer até uma correlação, porque tem algumas aplicações de IA que elas fazem uma revisão sistemática. Então, será que às É, vezes comparar por exemplo, eu tenho um portal chamado SciSpace, que é o site até mudou, agora é Typeset.io. Você põe ali os termos de busca e aí ele já monta uma lista de artigos que estão relacionados com é aquilo. interessante. É bem interessante, se chama Typeset.io. Vou dar uma olhada. Eu achei bem interessante as perguntas, mas vamos supor, ela foge um pouco do escopo do que queríamos fazer, né? Porque nós já Sim, terminamos, já revisamos, né? sim. Que o nosso, que nem quem fez as perguntas lá, que era respostas de bacia rápida, que era o interesse do Leonardo, né? O nosso era previsão de secas.
né? Mas vamos supor, essa pergunta que você falou lá qual que foi a primeira pergunta lá, uma coisa mais específica, né? A questão dos atributos dos dados e da validação desses dados, se eles foram Isso é validados. interessante. Mas vamos supor, você viu que 90% nem disponibiliza os dados, né? Então, Sim, daí é uma coisa que nós teríamos que ir muito mais a fundo. Vamos pegar é para quem está querendo testar o modelo, né? Nosso objetivo não era testar o modelo, né? A gente só está fornecendo nessa revisão, ó, 90% nem disponibiliza os dados, né? Vamos supor, você está uma parte operacional, digamos assim, você vai testar um modelo, então é importante, mas foge um pouco do escopo dessa nossa revisão. Mas vamos supor, você pode fazer uma revisão, daí você faz essas perguntas como atributo. Nós colocamos atributos, era o que interessava na nossa revisão, esse tipo de pergunta. Já o fato de nós colocarmos, ó, 90% não disponibiliza os dados, opa, daí já deixa um pouco a pulguinha atrás da orelha, né, da galera. Mas é mas interessante as perguntas, porque daí você já saca mais ou menos, porque daí porque, vamos supor, uma revisão vai depender do que você quer. Por exemplo, você opa, eu quero saber isso, isso, aquilo. Você vai fazer, opa, então eu vou fazer isso como atributo, isso, aquilo. Então, como você vai fazer a sua estratégia de busca? Vou fazer isso, vou fazer tal pergunta, ou isso, aquilo, vai sair tal, né? Então, cada um vai ter a sua estratégia, né, para sair, para você fazer, vamos supor, a tua revisão, ou resolver o teu problema, digamos assim. Mas fugiria do escopo dessa nossa revisão, digamos, né? Que nem a nossa era previsão de seca, saiu um monte de artigo, mas alguns não eram previsão, alguns falavam sobre vulnerabilidade, comentavam sobre seca, mas porque agora a gente vai trabalhar com previsão de secas. A gente queria ver essa lacuna, é o que eu vou começar a trabalhar. Leonardo, eu, mais galera. A gente vai usar dados de umidade do solo. A gente viu que poucos artigos, 2%. Então a gente vai ver essas lacunas. Então que também é um dos objetivos, né, da revisão. Mas é bem interessante, que você pegou o espírito da coisa, porque você está no operacional, você está ali com a mão na massa, digamos, né? sim, valeu, Ricardo. Valeu, Elvésio. Jerônimo? Oi, Opa. tudo bem? Vocês me escutam bem? A minha Sim. internet tá meio instável aqui, já peço desculpas por antecedente. A minha pergunta é a seguinte: hoje em dia, na área da ciência da computação, especialmente nessa parte de aprendizado de máquina, a gente vê o pessoal publicando muito, né? Então, assim, tem isso, e vocês ali, inclusive, comentaram ali, depois com o Elvésio, inclusive, falou da questão daquela explosão dos papers. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, e inclusive vocês fizeram ali um comparativo, né? Esse modelo aqui depois ganhou desse. Vocês chegaram a ver algum tipo assim, ou a notar algum tipo de defasagem muito, muito rápida do que é o melhor modelo, assim, ou do que é o estado da arte, pela essa questão assim, de o pessoal publicando muito e muito rápido, então tu tem um modelo que ali ele é muito bom, mas logo em seguida já vem um outro artigo que consegue, que vai lá e ganha daquele. E um pouco nessa linha da pergunta é a seguinte, que é a segunda, já que vocês estão bastante solicitados aí, vou aproveitar e fazer mais de uma, que é o seguinte, vocês comentaram ali que muitos dos papers não divulgavam os dados, né, o que já é ruim o suficiente. Mas dos poucos que disponibilizavam, vocês viram algum tipo de questão assim como é que eu posso dizer, a tentativa pelo menos de criar algum benchmark para tu poder fazer, tipo, todo mundo testar o modelo no mesmo conjunto de dados? Porque às vezes o pessoal, eu acho que faz algumas comparações de forma um pouco errada, assim, porque tu tá comparando às vezes dois modelos, mas os dois modelos não foram treinados sobre o mesmo conjunto de dados, esse tipo de coisa, assim, principalmente com quem não é da área da computação, às vezes o pessoal comete esses pitfalls, assim, né? Então, eu não sei se existe alguma coisa nesse sentido, e vou abusar um pouquinho mais da boa vontade de vocês e perguntar se vocês, na continuação aí da pesquisa, eu sei que talvez não tivesse sido feito à época
que vocês estavam, de fato, botando a mão na massa, mas vocês que estão aí nesse meio, assim, já viram alguma coisa de alguém tentando usar esses modelos baseados em dados para tentar prever alguma coisa do que ocorreu agora no Rio Grande do Sul? Essa é a terceira e é um extra. Mas eu gostaria de parabenizar e achei muito interessante. A minha primeira pergunta foi muito nessa questão, assim, porque eu acho, como tem muita gente publicando, e publicando muito rápido, essa questão assim, de tu sentar e fazer uma revisão sistemática é um desafio bem grande, assim, a gente vê essas plataformas tipo Arxiv, né, que o pessoal né, gera o resultado, já põe lá para já ter já ficar registrado que o pioneirismo, digamos assim, dos trabalhos, né? Então, obrigado, viu? Valeu aí. Obrigado, Geraldo. Eu vou deixar até essa terceira ali com o Leonardo, porque ele tem o projeto dele, né? E eu acho que ele andou trabalhando com o do Rio Grande do Sul, né? O modelo. Não sei se o Leonardo está aí ainda. Tô. Mas pode comentar você primeiro e eu fecho depois. É do benchmark lá do. Eu acho que ninguém tentou fazer, né? Eu acho que como a gente estava muito trabalhando lá dos 10%, eu acho que ninguém pegou o modelo. Não estou sabendo, a gente não. Ninguém testou, né? E dos modelos lá, você sabe se se algum ganhou da primeira pergunta lá, que a gente fez lá aquela tabela. A gente ficou muito trabalhando mais na parte assim da revisão, assim, se algum modelo lá da primeira pergunta também de machine learning lá. É, pensando no de Hidro, realmente a turma da LSTM é a campeã, né? É a que ganhou, né? Que a Não tem gente uma até viu, né? comparação formal ainda, mas pelo que a gente sentiu dos dados e pelo a expressão que o VJ usou, né, dos papers de controle, que a gente já sabia que eram os caras bons, é esse pessoal que ganha sempre, né? Uhum, Para esse problema bem específico. sim. E eu acho que ninguém fez com os dados públicos, ninguém brincou lá com os modelos, né? Pelo menos pelo que eu Não. sei, não. Por um lado é triste a gente ver isso, por outro lado, a gente tem que transformar a lacuna em oportunidade para a gente. Então, ali no nosso grupo, tem uma aluna da CAP mesmo, que acabou de mandar um paper sobre um framework para trabalhar com isso, pegando vários métodos e como que se faz uma comparação. A gente já está com a ideia do paper disponibilizando bases de dados para quem quiser rodar diferentes métodos na nossa base. Então, isso vai gerando ideias, né? São os efeitos colaterais da revisão sistemática. Outro efeito colateral super legal é para onde você vai no sanduíche? Bem, faz uma revisão e vê qual é o grupo mais forte do mundo que trabalha com isso. É um ótimo lugar para você ir, né? E o de secas, por exemplo, agora que vai começar a trabalhar, né? Se tiver algum dado disponível lá com umidade do solo, já é uma boa ideia que o Jerônimo deu, né? Vamos testar lá, né? Isso. Desses desenvolvimentos, uma coisa que a gente não fez, mas a Kátia começou a fazer, a gente quer explorar, é grafo de coautorias e de cocitações. Uma coisa mais cienciométrica, né? Não é exatamente uma revisão da literatura, mas como eu sou de grafos, acho que é algo que fala muito bem sobre a detecção de comunidades ali, quem cita quem, quais são as panelinhas. Acho interessante analisar isso. É. E Lá passar do para modelo do Rio Grande do Sul lá. Assim, o INPE e o CEMADEM, várias instituições tiveram uma atuação importante, né, nessa parte. E em relação ao modelo do Rio Grande do Sul, a gente implementou um modelo de aprendizado de máquina usando o que a gente já tinha. A estatística tradicional, ARIMA, SARIMA, e aprendizado de máquina e aprendizado profundo. A gente está fechando o paper para mandar, né? O Luiz Satolo, né? Aluno também da CAP. Daqui a pouco ele manda o paper e a gente manda para vocês aí. Opa, tudo bem? Boa opa, tarde. Estão me opa, ouvindo? Boa tarde. sim, 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 né? Primeiramente, parabéns, Ricardo,
Obrigado. pela explanação aí. E, inclusive, eu gostaria de contribuir que se esse seminário tivesse ocorrido ainda, acho que no ano passado, certamente uma lacuna que ficou na minha pesquisa de mestrado, ela estaria preenchida. É, Mas certamente vai somar para o doutorado também. mas ano passado nós estávamos concebendo, né? Isso mesmo. Então, no meu caso, não é nem tanto uma pergunta, eu acho que é mais uma somatória para o que foi discutido com o que o Elvésio comentou, né, a respeito da qualidade dos dados, que no final da tua apresentação aí, você comentou sobre essa questão dos repositórios, né, pegar esse dado, onde que esse dado está, para que você consiga aplicar a reprodutividade daquela pesquisa em si, né, pegar esse dado, reaproveitar até mesmo em uma outra pesquisa. É que eu não sei se vocês viram nos papers que vocês consultaram, é que existe uma tendência muito forte, né, que tem ganhado bastante força, que é a questão de tornar o dado fair, né? Que isso tem a ver com repositórios, né, que adotam essas técnicas, essa questão de tornar o dado fair e dizer, olha, esse dado ele é encontrável, ele é reprodutível, ele é interoperável, né? Então, assim, você está dizendo que a tua pesquisa, você tem uma base de dados que você utilizou e você torna esse dado localizável por outros pesquisadores, favorecendo a questão da reprodutividade, né? Eu acho que aí, lá no final, na conclusão da tua apresentação, eu acho que tá bem relacionado a isso, e isso tem ganhado força ultimamente, tá? É. Aí tem diversos repositórios, né, que já adotam esses critérios, e olha, esse dado, para você publicar no nosso repositório, ele precisa ser fair, né? Ele precisa ter alguns critérios, controle de qualidade, por exemplo, e etc. E eu imagino, aí já é uma opinião minha, tá? Que a minha pesquisa foi bem relacionada à questão da qualidade dos dados e o efeito disso em modelo de previsão de precipitação, por exemplo. Mas aí já é uma consideração minha, não é nem tanto, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, é que não fica muito claro nesses papers qual foi a técnica que essa galera aplicou para limpar esses dados, né? Então, assim, É uma vez que verdade. você pega esse dado e tenta reproduzir ele, talvez estejam lá algumas lacunas, né? Você vai se perguntar, tá, mas esse resultado teve uma acurácia tão significativa, mas qual foi a técnica que esse autor aplicou para corrigir a questão sei lá, vou colocar aqui os outliers no dado, por exemplo, né? O Sim. missing data, por exemplo. Aí você pega o dado do cara, abre, está cheio de missing data. Qual foi a técnica que ele aplicou ali para corrigir Sim. essas questões? E pelo que eu percebi nos papers durante a minha pesquisa, é que esse tem sido um desafio enfrentado, né, por essa galera aí, que eu acho que a dificuldade de deixar claro a técnica que foi utilizada para deixar esse dado, de fato, uma qualidade superior, acaba que amarrando um pouco a disponibilidade desse dado, porque isso implica diretamente no resultado da pesquisa, né? Ele vai se expor, né? Então, assim, mas não que ele não tenha aplicado isso, mas isso não ficou salvo no dado, o dado não chegou numa qualidade máxima e ficou salvo naquele formato. Mas isso não é explícito no paper. Olha, a técnica de imputação de dado, por exemplo, qual foi a técnica utilizada, enfim, isso é uma contribuição, tá? Talvez seja essa a lacuna nesse sentido aí. E, para finalizar, é só parabenizar mesmo pelo trabalho aí, e satisfação em vê-los aí, professor VJ, o Leonardo, o pessoal aí, tá? Parabéns pelo trabalho aí, Ricardo. Eu agradeço. Ok. Obrigado, Lourenço. Então, tem um comentário, não sei se o Eduardo Furlan quer falar ou quer que eu leia, não sei se ele está com o microfone. O que ele quis dizer sobre acesso aos dados e implementações são poucos os papers que falam, né, sobre isso, e mesmo quando falam, falta documentação, fica difícil de reproduzir, né? Então, outra coisa que ele comentou sobre, complementando o Jerônimo, a pesquisa que ele fez na área de machine learning, né, só um paper que eles ficaram preocupados com reprodutibilidade e documentação do código. Ele deu um exemplo que o código que usado para gerar, não tem, algum paper que ele não achou o código para poder gerar dados de utilização, ou seja, não é muito fácil, né, os papers compartilharem, ou eles fazem um software proprietário e fica Sim. difícil de pessoas usarem.
né? É, Por isso que eu eu tô falo por, para eu todos tô, os alunos que estão desenvolvendo código, quanto mais ser livre e disponibilizado, tem melhor registrar. Registrem pelo INPE, é muito fácil, e depois disponibilizem algum repositório com boa documentação que valorizam o seu trabalho, né? É isso que eu acho. Só mais uma eu, coisa, comentando sobre publicações, de revisões e mapeamentos sistemáticos, muitos congressos da área de computação aceitam trabalhos só de revisões e mapeamentos sistemáticos e dois journals. Uma é Information and Software Technology, outra é Journal of Systems and Software. Os dois aceitam artigos de revisões e mapeamentos sistemáticos. Desculpe, É. Ricardo, eu cortei você aí, você estava comentando uma coisa? Não, era outra O pessoa. Eduardo, fala, Eduardo. não, eu ia falar que eu tô por aqui. Ah, tá, desculpa, eu só como você mandou. Se houver necessidade, eu posso falar sem problema. Tá, legal. Fala, Jerônimo. Oi, só, enfim, sem que insistindo muito no mesmo assunto aí, caso alguém tenha outras perguntas, mas uma coisa que eu achei interessante aí, que o pessoal, tanto o professor Ricardo quanto o professor Leonardo falou, dessa questão que tem bastante gente aí de várias áreas no envolvimento dessa revisão aí. Eu acho isso muito interessante porque assim, hoje em dia, inclusive, teve um reporte sobre isso há uns 2 anos, se eu não me engano, era da Universidade de Harvard. A gente tem uma crise assim, ó, tremenda na área de publicações sobre aprendizado de máquina, justamente pela questão de reprodutibilidade de resultado. O pessoal publica, às vezes é o pessoal que não tem o auxílio, não é da área da computação, que aplica as metodologias das formas erradas e tu vai pegar os papers e ninguém consegue refazer. E aí, tipo assim, é coisa do nível do pessoal, assim, pegar um conjunto de dados, treinar um algoritmo e avaliar no mesmo conjunto de treinamento. É nesse nível, assim. Então, é um negócio, a gente está infelizmente, assim, é muito bom que a gente vê muita gente publicando bastante, mas a gente também, e aí entra também o desafio dessas revisões, assim, de tu ver os papers que também aplicam as coisas da forma correta, né? Enfim, era só para complementar aí o comentário, não era uma pergunta de fato. Deixar os parabéns aí de novo para os professores, gostei bastante. Obrigado, Jerônimo. Pessoal, tem algo mais comentário, observação? Eu tenho mais uma observação, Por favor. que é essa questão da reprodutibilidade. Se mais ou menos 90% dos dados não estão disponíveis, significa que a maioria esmagadora desses papers não são reproduzíveis, né? Isso é na minha opinião, considero isso um problema grave. Alexandre? Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim? Sim. Tá. Então, a minha pergunta é assim, quando você apresenta o gráfico, a evolução das produções, né, você tem de 2000 a 2023, e a partir de 2021, mais ou menos, você tem um ganho, né, de produções, elas começam a incrementar. Eu queria saber se vocês, dentro da leitura de vocês, foi identificado alguma justificativa de limitação, né, pelos próprios autores, de por que no período anterior, 2020, tem tão poucos, ou então dentro do recorte de vocês, né? E o que de 2021 para frente foi identificado como limitação anterior que foi superado, né? Porque assim, eu estou fazendo uma revisão também e tem muito trabalho sendo publicado recentemente, só que eles não superam a limitação, eles reproduzem a limitação. E aí eu queria saber se você consegue identificar um avanço, né, uma mudança, entre aspas, do paradigma do que era feito antes para o que está sendo feito agora. Mas acontece a mesma coisa no 2020, assim, não? Não, no seu trabalho. É porque, assim, o que eu observei, por exemplo, no meu trabalho, eu estou identificando que de 2020 a 2023 tem um ganho de produções, né? Sim. Então,
o conhecimento anterior a 2020, consolidado, né, está sendo replicado em 2020 e sendo publicado novamente. Então a gente não está avançando. Aí eu queria saber se quando você leu sobre o seu trabalho de seca, de inundação, houve um efeito semelhante? Ou seja, o que a gente sabia em 2000 está sendo refeito em 2021, só que com algoritmos melhores? Ou se não, a gente está tendo um ganho em relação à abordagem, como tratar, como fazer? Ó, a gente não chegou a fazer essas perguntas, a gente observou o que apareceu ali no gráfico, né? Mas não chegou nesses detalhes, né? Mostrou ali estatisticamente, mas também a gente não chegou nessa. Não sei responder assim ao certo, né? Em relação a especificamente o que aconteceu, né, com isso. Ali na questão, por exemplo, 2020, né, até ficou lá, será que foi por causa da pandemia? O pessoal começou a publicar mais sobre parte de epidemia, por exemplo, que muitos autores saíram de um tema para publicar em outros, né, pandemia, por exemplo, né. Mas isso a gente não tem certeza, né. De repente começou a decrescer publicações em determinadas áreas para publicar em áreas epidêmicas. 2020 deu um boom, né, nessas áreas. Né? Uma suspeita, né? A gente não temos essa certeza. Foi só o que chegamos a comentar, mas eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, assim, não. Tá? Não tem como responder, não, Alexandre. Não, tá ótimo. É assim, só para saber se na leitura, né, isso foi identificado. A gente não fez assim algo profundo nesse gráfico, assim, sobre isso. Não. Entendi. Só uma segunda pergunta. Quando você apresentou lá a parte de disponibilidade dos dados, você fez isso para os dois casos, né? Tanto para de Sim. enxurrada quanto para de seca. No de seca, a gente tem uma disponibilidade maior de dados, é isso? Né? De 50% Sim. quase? E a gente assim, fez não até sei uma. Pode comentar. A gente, na tabela de atributos, a gente viu que alguns disponibilizavam parcialmente também, né? Deixavam público, né? Às vezes não deixavam todos, mas deixavam parte dos dados. Então a gente também colocou na tabela de atributos tanto disponibilidade total ou parcial, né? Então você viu que ela tem ali também uma disponibilidade parcial. A gente Entendi. também dividiu. Aí eu ia perguntar assim, se quando vocês viram isso, vocês procuraram relacionar essas publicações que disponibilizavam dado com as revistas que estavam sendo publicados, esses artigos, né? Porque de repente esses 50% correspondem a uma mesma editora ou então uma mesma revista que tem uma diretriz que funciona assim. Não Né? fizemos essa relação. É possível fazer, porque a gente tem essa informação porque quando a gente tem no Zotero lá, ele tem toda a informação do paper com a revista, só que daí teria que refazer o trabalho, mas a gente não fez esse cruzamento da revista com o... Porque eu sei que muitas revistas, boa tua pergunta, porque, por exemplo, algumas revistas, quando se faz a submissão, você tem que mostrar lá que você vai disponibilizar os dados e tal, né? Mas é uma boa pergunta. Mas a gente não fez esse cruzamento, que provavelmente a revista que foi submetida a esses papers pode ser, não sei se... Não foi feito esse cruzamento, né, Leonardo? Mas é um cruzamento possível, né? Mas ele teria que fazer todo... Mas também teria que só rever qual paper que está disponibilizado e verificar, fazer o cruzamento com a revista que ele está publicado, né? Também não é algo assim que demore, não vai ocupar tanto tempo assim, né? Mas é possível fazer esse cruzamento, sim. Uma boa pergunta, Alexandre. Tá bom, Alexandre, você é o tipo de revisor que a gente adora. Se fosse o revisor do paper, né? Fiz perguntas que ajudam a tornar o trabalho melhor. Sim, é uma Muito boa bom. pergunta, né? Sem dúvida, vamos fazer isso daí. Vamos olhar essa questão
desses artigos que deixaram os dados públicos, o que eles têm em comum? Será que são da mesma revista, mesma editora? E essa pergunta de o que é que foi superado de limitação para o número de papers crescer é muito boa. Não faço a menor ideia. A É gente muito difícil limitar, né? Porque o que é que aumentou? Foi a oferta de dados, foi a evolução dos métodos de aprendizado de máquina, foi a visibilidade deles. Há vários fatores, a gente não consegue discriminar qual. mas De é repente, difícil também, olhando né? outros artigos de revisão, será que em outras áreas essa crescente também aconteceu dessa forma? Talvez isso ajude a explicar, mas excelentes ideias. Léo, inclusive o Garcia, aqui que está participando, colocou um link de um curso oferecido pela NASA, do Open Science. E pelo que eu entendi que ele escreveu, e pode ser que no futuro seja difícil conseguir recursos se não seguir as diretivas de Open Science. Afinal de contas, quem que patrocina a ciência é o Estado. E nada mais justo que os resultados sejam disponibilizados para Jardim da Granja, pelo menos. É. Só comentários, observações? É isso mesmo que eu entendi também, o VJ. Num Aham. futuro próximo, eles estão muito ligados a essa questão de open science e reproduzir os trabalhos, né? Senão fica que nem o nosso colega, a gente fica revoltado que não pode reproduzir, não sabe se como reproduzir aquilo e isso é um problema para a gente. Legal. O INPE começou a revolução sobre imagens, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, estão gravando, né? Mas um dia, tomando cerveja no Sesc, a gente pode conversar. Como começou a disponibilização das imagens, virou uma referência, Hum. muitos países do mundo começaram a colocar as imagens para o uso público de imagens satélite. Então eu já vou cobrar disso numa próxima sexta que a gente se vê, hein? A gente pode, na sexta-feira amanhã, estou lá no Sesc tomando cerveja. Se eu conseguir não beber muito, eu converso com você. Tá bom, então. Tá bom? Se não for Ricardo, nessa, muito numa obrigado próxima. aí, você e Eu Léo, que para. agradeço, Vigente. Agradeço não só você, mas a todos os participantes aí pelas ideias, pelas perguntas. Agradeço a todo mundo aí. Mas um Perfeito, prazer legal. tornar aí um seminário da CAP. Vai ser muito bom. Inclusive, pô, bateu um bom recorde aí. Deu uma hora que estava 40 e poucas pessoas aí. Parabéns Opa. aí por terem trazido. Léo, você precisava fazer essa propaganda por outros seminários aí para. Pena que não é monetizado, né? Quando dá um like, já começa a botar propaganda lá. Muito bom. Não dá para mandar superchat por aqui pelos senão Pessoal, muito obrigado aí. A Luísa, quem tiver aí no LAC, ela está convidando para tomar um café lá no Copa da CAP e trocar ideias aí. E, por favor, pessoal, a Luísa e o Verso insistiram, enfatizaram a importância de matricularem, não só inscreverem, mas sim mandarem, submeterem resumos, que é praticamente um resumo, né? Enquanto você está tomando cerveja, entre um e outro, já escreve resumo, manda, né? Então não vai demorar muito, tá bom? Sim. Pessoal, muito obrigado. 500 palavras, VJ. 500 palavras só, VJ. Tá bom, pelo amor de Deus. Até eu vou mandar, então. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Valeu, pessoal. Um abraço, professor. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Um abraço, valeu a todos.